Olá, então, hoje temos mais um episódio do nosso Conexão Sobrac. Eu tenho o prazer de apresentar esse videocast aqui com duas pessoas que são muito importantes na ritmologia brasileira, a doutora Denise Achu, muito prazer estar aqui contigo, doutora Fátima Sintra, duas autoridades na área de síncope, e hoje a gente vai discutir síncope. Quem desmaia tem mais risco de morrer? Então, acho que a gente podia começar esse assunto, Denise, falando o que é síncope? Como a gente vê tanto isso na prática, muitas pessoas usam esse termo, outros falam desmaio, mas Uhum. qual que é a melhor definição para a pessoa dizer, olha, eu tive uma síncope? Então, Alexandre, bom, nós vamos falar de síncope, porque é um assunto super interessante e que nós particularmente temos estudado durante toda a nossa vida, né? E a síncope é um tipo de perda de consciência. Todas as perdas de consciência têm um motivo para acontecer. Elas podem acontecer por diminuição da pressão arterial, por algum tipo de arritmia cardíaca, podem acontecer por problemas epiléticos, neurológicos, por contusão cerebral, por problemas metabólicos, ou seja, a gente está com açúcar alto ou baixo no sangue, a pessoa desmaia, perde a consciência. Então, essa perda de consciência, na verdade, é dividida em vários subgrupos de acordo com a etiologia, de acordo com a causa dele. E a síncope específica é provocada por diminuição do fluxo de oxigênio para o cérebro. Então, normalmente, a síncope tem origem cardiovascular, é a mais comum causa de síncope é a queda de pressão arterial, que é a chamada síncope desautonômica ou vasovagal, mas ela pode ter origem também cerebrovascular, se você tiver alguma obstrução a nível de vasos cerebrais, mas não é uma causa neurológica. A gente Geralmente vai ela, chegar lá nas né, causas, até não é. mesmo porque eu vou guardar uma pergunta para você, Uhum. porque essa questão Aham, impacta, por exemplo, o médico da emergência que aham, recebe uma pessoa com síncope, se ele vai chamar você, Denise, você, Fátima, ou se ele vai chamar um neurologista. é, Essa é uma situação bem comum, não é isso? na Então, maioria, assim, primeiro lugar é saber se a gente está diante de uma síncope síncope, que é uma perda súbita de consciência com uma recuperação espontânea, espontânea e completa, sem né? nenhuma manobra do Beleza, médico. O médico pode até atrapalhar. isso. Então, se ele deixar o paciente acorda sozinho, a recuperação é sempre espontânea na síncope, né? E Diferente aí, das outras Fátima, isso coisas. é comum? É uma coisa comum, uma doença rara? Ou aqui, qualquer um de nós aqui pode ter, se deparar com uma situação como essa? Olha, eu mesmo já tive, Opa, como então a gente já confidência. pode agora trocar figurinhas aqui. A Denise já teve a síncope? Sim, Já. várias. Então todos aqui já tiveram, passamos por isso. É, e só por essa amostragem já dá para perceber que é bastante comum. É mais ou menos 6 para cada 1.000 pacientes ano, quer dizer, na nossa população, isso sinaliza um número muito grande de pessoas. De fato, tem uma discreta predileção pelo sexo feminino, 3,5% das mulheres vivenciarão ao longo da vida um episódio de síncope. Isso faz com que a prevalência estimada seja bem razoável, aí em torno de 20, 25% da É uma chance população, bem grande, né? né? Quase um quarto Ao de longo chance da aí, né? vida Um é quarto. Exatamente. Ao longo da vida, se você importante. tiver uma vida longa, a chance de se deparar, de sofrer um episódio de síncope é grande. É o que a gente vai discutir aqui hoje, se isso representa necessariamente risco ou não. Então, assim, Denise já estava falando sobre os mecanismos, são as causas. Quais são as causas que preocupam e quais são as causas que a gente fica mais tranquilo, Uhum. então? É, isso é o grande, digamos assim, é um ação pivotal na investigação da síncope, é a gente determinar se tem risco ou não, né? E as causas cardíacas, sem dúvida nenhuma, são as que geram maior preocupação aí na equipe médica. E o nosso norte diante de um paciente com síncope sempre é afastar a gravidade antes de mais nada. Porque é difícil, né, Denise, a investigação? Imagina, o paciente retoma a consciência sem nenhum totalmente espontâneo. Até chegar no médico, tal, é difícil a gente perceber o mecanismo que está por trás. Mas o objetivo maior é sempre afastar a gravidade, ou seja, afastar uma causa cardíaca. Então, quer dizer, se não tiver um problema cardíaco subjacente, a situação se torna mais tranquila
mais sossegada Teoricamente, e sim. teoricamente. Teoricamente, E sim. agora a gente vê essa questão, por que não chamar um neurologista logo de cara? Aliás, essa é uma situação que eu vivencio frequente. Vou dar um exemplo para vocês. Acabei de receber um chamado, vou ter que ver quando voltar para o hospital, um paciente que já foi pelo terceiro episódio de síncope e nas duas primeiras situações ele foi avaliado com tomografia de crânio, com ressonância magnética, eletroencefalograma e avaliação da neurologia e da neurocirurgia. Por que que esse paradigma precisa ser modificado? O que é que você teria para trocar de ideia com a gente É, aí? isso é um problema muito antigo, né, e eu acho que vem desde os primórdios da divisão de especialidades médicas, porque perdeu a consciência, o problema é neurológico cerebral. Uhum. Mas não, a gente perde a consciência secundariamente a alguma outra causa, né, que pode ser inclusive um aumento ou diminuição de glicemia, de açúcar no sangue. Você não perde a consciência, só por epilepsia, ou só por alguma doença vascular cerebral ou por um AVC. A maioria das pessoas faz esse diagnóstico. Pensa que está tendo um É, AVC, né? tendo um AVC ou uma epilepsia, então neurologia. Só que quando a gente vai ver as causas de síncope, entre as causas principais, a neurológica, ela está em torno de 5 a 10% dos casos. É muito mais rara. E as causas cardiovasculares, elas são em torno de 70% dos casos, né? E as outras causas metabólicas estão aí no meio. Então, se a gente pegar, por exemplo, as quedas de pressão, né, que são as desautonomias, que são as causas mais frequentes. Depois, em segundo lugar, nós temos a vasovagal, que é a reflexa, não é a hipotensão postural, e depois a gente tem as arrítmicas, e depois vem as metabólicas, e depois vem as neurológicas. Então, tem uma divisão se você respeitasse essa questão do clínico que está vendo o paciente, numa primeira tomada, ele avaliasse pela história qual é a situação desse paciente, o neurologista certamente não seria a pessoa a ser chamada numa primeira instância, né. Sem tirar o valor do Sem neurologista, tirar eu acho que é absolutamente, como Fátima é. chamou a atenção, se o risco maior é no caso de existir uma doença cardíaca, e aqui seria o quê? O que que seria? Que doença cardíaca seria essa, Fátima? Porque assim, as pessoas pensam que é pressão, é uma crise hipertensiva, Uhum. é uma doença congênita. O que é que pode estar no coração ali, naquele momento, explicando a síncope daquela pessoa e que precisa ser tão rápido de ser afastado, de ser avaliado, de ser evidentemente tratado, caso Uhum. esteja presente? Que tipo de problema cardíaco que a gente vai buscando? Eu acho que as arritmias cardíacas são as mais desafiadoras de a gente, documentar como sendo causadoras de síncope, né. Uhum. E tanto arritmias lentas, chamadas bradicardias, quanto arritmias muito rápidas, atacardia ventricular, por exemplo, né. Então, as arritmias é algo que a gente precisa realmente afastar com bastante cuidado, mas outras doenças cardíacas também podem tá associadas com síncope, e aí entra o infarto agudo do miocárdio, aí entra a miocardiopatia hipertrófica, aí entra a estenose aórtica, por exemplo. Eh, Outras condições também, Alex, que às vezes a gente esquece, mas que é bom não esquecer, são condições que não estão de fato relacionado com uma doença orgânica cardíaca, mas que cursam com síncope frequentemente, aí eu vou falar tromboembolia pulmonar. Hum. É muito comum, o paciente se manifestar com síncope e a gente tem que ter esse grau de percepção, E é uma embolia grave quando tem síncope, né? grave que a gente não pode deixar passar. Bem lembrado, muito bem lembrado. Acho que Diga, essa Denise. questão é importante, porque quando você vê o paciente estratifica o risco, né, que é a primeira coisa, como a Fátima falou. A primeira, na verdade, é você definir se é ou não síncope. O paciente caiu, acordou espontaneamente e está lá na sua frente acordado, aparentemente normal, né. Então você vai fazer um exame super, detalhado nesse paciente, tirar uma história muito detalhada, mas a questão da existência da doença ou não, vai trazer então a sua estratificação de risco. E a gente sabe que as causas arrítmicas cardíacas e mesmo tromboembolismo, elas são causas de morte súbita. Então, qual é o grande divisor de águas, né? Essa síncope é uma manifestação de uma futura morte súbita
quer dizer, da qual o paciente não vai acordar, aí vai ser a perda de consciência da qual ele não acorda, ou ela é uma síncope de baixo risco, da qual o paciente vai acordar sempre e vai ter inúmeras na vida numa situação semelhante. Então, a importância da gente saber os mecanismos e definir tudo isso, né, num exame e numa história. Quer dizer, é Fundamental. quando o problema pode realmente se agravar. É diante de uma dessas doenças graves e que você não tem muito tempo para errar, então é melhor começar investigando por aqui. Se for um problema neurológico, se for um problema reflexo, se for alguma outra condição clínica, vai dar tempo de esmiuçar isso melhor. Qual é a Perfeito. dica que vocês dão, então, para esses jovens médicos, tanta gente que está aí trabalhando nas unidades de pronto atendimento? Aliás, o perfil hoje do médico que atende no UPA é uma pessoa recém-formada, não é nem especialista e muito menos com treinamento em arritmias. Por outro lado, síncope é universal. Você já Uhum. falou aqui Uhum. da quantidade enorme, nós três aqui já passamos por isso. Qual que é, então, de uma maneira prática, a melhor forma otimizada do emergencista abordar o paciente que chega com síncope? É internar todo mundo ou tem alguma forma racional de separar esse joio do trigo aí? O que que vocês acham? Uhum. Eu acho que o indivíduo que está na linha de frente, a multidisciplinaridade na síncope, ela é unânime. A gente precisa, e eu tenho certeza que a Denise trabalha com neurologistas, com Uhum. endócrinos, e eu também. Então, o indivíduo realmente que está lá na linha de frente, esse indivíduo precisa ser treinado e ele precisa construir a curva de aprendizado dele no manejo do paciente com síncope. E ele tem uma grande arma, que é a história clínica, né, Uhum. Denise? Essa é a grande arma. A história Infelizmente, não está clínica, sendo tão usada ultimamente, né? pois é, A né? mais A importante. mais importante é uma arma muito grande, porque o eletrocardiograma de 12 derivações, associado à história clínica, com essas duas ferramentas, você é capaz, de alguma forma, com bastante acurácia, a de alguma forma já direcionar o indivíduo de alto risco. Né? E isso é fácil de tirar lá no pronto-socorro, né? Quais são os sinais e sintomas, aquelas coisas mais preocupantes, assim, para alertar o emergencista nessa história que teoricamente vai ser bem feita quando recebe uma Uhum. pessoa que acabou de desmaiar? Eu vou falar algumas e a É, Denise com certeza vai complementar, porque eu sei que ela tem essa lista vasta, né? Mas o primeiro mas é o indivíduo, a forma da síncope, a circunstância que ela ocorreu. A gente sabe que síncopes que ocorrem durante o esforço físico, o exercício físico, ou mesmo que ocorrem na posição deitada, isso sinaliza que o mecanismo, queira ou não, de hipotensão, talvez não esteja participando. E aí uhum. sobra um mecanismo arrítmico, por exemplo, uma doença cardíaca estrutural. Então, a maneira com que aconteceu é uma coisa que eu tenho que levar em consideração. Trauma. O indivíduo, instintivamente, se existe uma fase prodrômica razoável, instintivamente ele procura uma posição protetiva, ele vai se proteger e o trauma não acontece. Então, quando a gente vê um paciente que houve um trauma importante, sinaliza que foi tão rápido, isso por si só já acarreta risco. Tirando essas circunstâncias, de como ocorreu a síncope, tem as questões da história familiar, né, Denise? Você quer Uhum. continuar? E as doenças cardíacas, né? São Eu acho dicas que assim, você preciosas que vocês estão trazendo aqui para quem está é, em linha de frente. E eu também para acho que pacientes, né, que eventualmente têm dúvida do seu episódio que teve, se foi bem atendido ou não, se a sua queixa foi bem avaliada, a história foi bem colhida ou não, né? essa questão que você colocou primeiro, assim, que são realmente os mais jovens que dão plantão, é um grande desafio, porque eu acho que o pronto-socorro, a emergência, é o lugar mais sagrado de um hospital. E é o lugar que você precisa estar, assim, craque em tudo. Então, realmente, assim, eles estão, porque eles saem da faculdade sabendo um pouco de tudo, muito mais do que um super especialista, mas ao mesmo tempo eles precisam ter esse discernimento. E hoje em dia a gente tem até facilitação dos algoritmos que vêm das diretrizes internacionais, mostrando por onde você deve começar para conseguir direcionar essa investigação, que é vasta, né? Muito vasta. Então, para afastar o primeiro risco, é como a Fátima falou: o paciente é idoso ou é jovem? Bom, se ele é idoso, teoricamente ele já tem um maior risco. Supõe-se que ele possa ter uma cardiopatia, uma hipertensão, alguma outra doença de base, mas isso não necessariamente.
como ela disse também, a síncope começa no esforço, durante o esforço, muito provavelmente tem causa em arritmia ou obstrução, algum nível de síndrome obstrutiva do coração. Pode ser válvula, pode ser hipertensão pulmonar, pode ser miocardiopatia hipertrófica e todas essas situações. Isquemia, né, as doenças coronárias. Se o paciente tem a condição de postura em que acontece, e também história familiar, né? A gente procura saber se ele tem história familiar de morte súbita em familiares jovens, com menos de 40 anos, por exemplo. Então, isso significa que pode ser que esse paciente, mesmo jovem, tenha uma doença arrítmica geneticamente determinada. Então, A ele está em família já alto morreu um risco. irmão, já morreu um Irmão, tio, tio primo, novinho. você tem uma linhagem aí que tem morte súbita, né? Com morte súbita, É, quer dizer, apagou de uma hora para outra, sem nenhuma possibilidade de atendimento, um sintoma muito súbito. Aliás, há quem diga que a diferença entre síncope e a morte súbita é que na síncope você acorda. E quem vê um paciente tendo uma é, síncope, vocês que fazem tilt uhum, test, a gente vê aquele episódio acontecendo, é desesperador, né? Quando é você vê uma ruim. pessoa apagando e começar Por convulsionando. isso que é bom o parente não entrar na sala, né? Porque Bom Pois parente não é, entrar na é. sala, e às vezes então quando você recebe o paciente no hospital, quem viu está desesperado, está precisando de atendimento também, igual a pessoa que desmaiou, porque acha que perdeu o parente, está ali com os olhos revirando para cima, até aquilo voltar, é uma coisa que realmente levam alguns minutos ali de tensão, de sufoco, né? pânico e de sufoco, até depois a gente saber se é uma coisa de risco ou se não é. Os exames que são feitos depois, então vamos falar assim, muitas vezes a gente recebe, o paciente triado para fazer o tilt test. Ah, porque eu preciso saber se é uma síncope reflexa, então eu preciso do tilt test. Qual é a opinião de vocês em relação a isso aí? É um exame, como é que é esse exame, como é que isso funciona, como é que a gente contextualiza isso aqui nesse nosso papo? Quer começar? Eu posso começar falando só de um Sim, examezinho antes do tilt test, que é o exame, é o eletrocardiograma de 2 derivações. É sim, mandatório nessas questões de sem dúvida. abordagem do paciente da síncope, né. Então, além de todos essa história História. clínica que tem que ser colhido, o eletrocardiograma de 2 derivações é muito legal, a Sociedade Europeia, né, Denise, o paciente de baixo risco é o paciente com eletro normal, ponto. Qualquer alteração, isso já acende, Já mudou a já Muda o perfil, mudou a história, a categoria, a né? categoria do paciente. Mesmo, às vezes, coisas que a gente tinha naturalidade em interpretar, né, Alex? Por exemplo, extracístole atrial, por exemplo, BAV de primeiro grau, eram coisas que a gente falava, não dava tanta importância, e a gente já sabe que não. Quer dizer, isso pode ser um preditor de uma arritmia, por exemplo, de uma FA, ter Uhum. muita extracístole. O BAV de primeiro grau pode estar associado a bloqueios de maior gravidade. Então, antes do tilt, eu acho que entra o eletro nesse contexto aí de urgência. Agora, depois, tirado o risco, Uhum. aí o tilt test pode entrar na jogada, né, Denise? Então, Sim. complementa o que você acha dele. Outra coisa também, quando você vai examinar um paciente, né, com síncope, se ele teve a síncope, você comentou, tá lá com os olhos virados, não sei o que, movimento que parece uma convulsão. Então, isso é algo que atrapalha muitas vezes. A gente tem Exato. muitas crianças, É, principalmente, né, que são tratadas como epiléticas e que, na verdade, elas têm síncopes cardíacas, que a gente chama de síncope convulsiva. E uma das causas mais frequentes de síncope convulsiva são as arritmias geneticamente determinadas, porque a interrupção do fluxo sanguíneo cerebral é tão rápida, você perde a conexão tão rapidamente que você libera esses neurônios que provocam contrações musculares. Então, isso atrapalha. E aí começa a tomar anticonvulsivante, só que às vezes o anticonvulsivante dá mais arritmia. é. Então, é um perigo. Só, Mais só uma para vez, um tocar nesse equívoco e começa assunto, pelo raciocínio o neurológico, quando na verdade É. o problema subjacente é um problema cardiovascular. cardiovascular. É, mas esse é o É, motivo pelo qual a neurologia ela atua é, fortemente nesse cenário de é. perdas de E é consciência. frequente em É jovens, né, frequente em principalmente em jovens, adolescente, é. que eles têm os reflexos mais E súbitos, quem e mais quem vivencia, né, Denise, ele interpreta aquilo, é uma crise é, convulsiva, é, porque é É parecido. igualzinho,
É Tá vendo? parecido, né? né? Olhando É super. uma É uma convulsão. convulsão, é uma convulsão. Só não tem Exatamente. um substrato epiléptico, Epilético, mas o é. Não substrato é uma é. arritmia cerebral. Ela Exato, é é uma uma arritmia boa. interrupção do fluxo. O É. órgão nobre é outro Eu aqui tenho um agora. colega neurologista que ele fala bem, a síncope, ela é uma retirada, você tira o sangue do cérebro e ele, puf, ele perde a consciência, mas ele movimenta o seu corpo, porque é reflexo. E a epilepsia é o contrário, você tem um excesso de atividade elétrica que vai provocar. Então, assim, um se retira, um você sobrecarrega. Eu acho interessante essa divisão que ele faz, Interessante. A arte né? é diferenciar Um uma do do outro. outro. É. E aí a gente volta aqui para o nosso tilt test, porque às vezes ele é muito valorizado, às vezes não. Enfim, não é? Caiu de pontuação na última diretriz europeia, em termos de Voltou. indicação, e está voltando. Como é que vocês contextualizam isso aí? Então, vou falar assim, eu tenho um entusiasmo muito grande pela avaliação do sistema nervoso autônomo, né? Porque eu acho que tudo começou, a gente começou a estudar mais síncope quando o tilt test foi descrito, que foi na década de 80. Até então, assim, tudo bem, você ia atrás da arritmia e tal, mas eventualmente aquela síncope vasovagal, reflexa, etc., que ninguém dava muita importância, né? Ah, a mocinha que está passa uma emoção forte e desmaiou. Mas só que nem todo mundo tem um desmaio vasovagal, que é a queda de pressão, benigno. Tem algumas pessoas que se machucam, que têm acidentes automobilísticos, que têm fraturas. Isso corresponde mais ou menos a 5% do total de pacientes que têm síncope, então não é pouco, né? Lembrando que quando a gente está falando de É, síncope vasovagal, é um reflexo benigno, não tem nenhuma aham, doença estrutural. Vai haver uma queda de pressão ou de batimentos, isso pode acontecer com qualquer pessoa, isso é esporádico, uhum, isso depende de alguns gatilhos, mas a estrutura ah, física, do coração, neurológica, está tudo normal. intacto. E o teste de inclinação, a maneira de reproduzir isso daí, a pessoa vai ficar deitadinha numa mesa, depois vai Uhum. inclinar a 60 graus, 70, sensibilizado ou não, é. e vamos tentar reproduzir o que aconteceu ali no dia a dia, não é isso? Então, só para colocar aí para o Essa pessoal. fase, eu acho que só do inclinar, voltar, reprodução de sintomas, é como se fizesse uma triagem, né? Uhum. A primeira coisa que tem que fazer com esses indivíduos é medir a pressão e frequência cardíaca, deitado, sentado e em pé. Você Perfeito. já pode fazer, independente de um tilt test, você já faz um Você diagnóstico. já mata logo a charada ali. Hipotensão postural, pressão cai mais de 20 milímetros, o paciente tem tontura nos primeiros 3 minutos após a mudança de postura. Pode ser jovem, pode ser idoso. Quando é idoso, você entra tem um fator de risco a mais, o idoso que tem hipotensão postural, porque o risco de queda, de fratura e depois de todas as consequências de uma fratura óssea no idoso é muito maior do que no jovem. E você também faz um outro tipo de diagnóstico, que é aquele paciente jovem que tem taquicardia postural. Então, ele fica em pé, a pressão fica baixinha, né? Que a gente chama atualmente, que tem os indivíduos que são classificados como sendo o fenótipo hipotensivo. Então, o que é isso, né? Fenótipo hipotensivo é aquele jovem ou até uma pessoa adulta que tem pressão 10/6, 9/6. Ah, minha pressão é baixa. Tudo bem, minha pressão é baixa. Eu fico tonto, eu fico enjoado quando eu levanto. Quando eu levanto, eu tenho palpitação e às vezes eu desmaio. Se você faz o exame físico bem feito e faz a medida de pressão nas 3 posições, mede a frequência cardíaca, você vai observar que alguns deles vão para frequências muito altas. Eles podem começar com 60 e irem para 120 de frequência em pé. Isso já é um problema. Então, você já detecta no exame físico simples. E esses pacientes, se você fizer um tilt test, que justamente o tilt reproduz a o que o sistema nervoso autonômico faz para regular a pressão, né. Aí, falando do autonômico, eu começo a ser completa. O Uhum. sistema nervoso autônomo, ele é o nosso piloto automático, esse grande network que conecta cérebro a coração e todos os nossos órgãos, e que vai modular contínua e constantemente todas as nossas funções, funções orgânicas que não são conscientes.
Então, ele vai modular a sua pressão, sua frequência cardíaca, seu movimento gastrointestinal, o diâmetro da sua pupila, se está claro ou escuro, se você vai transpirar ou vai ficar arrepiado, se você vai ter fome ou não, dependendo da sua glicemia, tudo é feito pelo sistema autonômico. Então, é uma coisa, assim, maravilhosa, ampla, complexa, e que foi muito melhor estudada e conhecida depois do advento do tilt test, né? Então, o que o tilt faz é justamente isso, é provocar o sistema nervoso autônomo. Aí a Fátima pode Não, falar um pouquinho melhor sobre isso. só queria complementar uma coisa que a Denise falou. O tilt na prática clínica, no dia a dia, ele só ajuda. Ele Uhum. ajuda muito, ele mostra o É. comportamento do indivíduo, o que ele é mais vulnerável ao Uhum. fenótipo hipotensivo, a hipotensão ou a bradicardia, mas a gente precisa ter duas informações muito importantes para interpretar o tilt test na prática clínica, porque senão ele É, pode de alguma forma nos confundir aí é. na condução do caso. A primeira informação, Alex, importante é que um resultado positivo não afasta a síncope cardíaca. Isso, Bom, perfeito. É aquilo que você isso, falou, já olhou o perfeito. eletro de 12 É isso. derivações primeiro, já pegou uma pessoa com história suspeita, gente que Pode. já morreu de morte súbita na família, um eletro alterado, uma cardiopatia, e vai fazer um tilt test que você vai valorizar que é reflexo Exato, Ele pode vasovagal. até ter uma exato. sensibilidade à hipotensão, mas não ser essa a causa. Pode. Pode ajudar, né? Isso, Ajudar. exatamente, mas É. não é a causa. Então, eu não posso advogar aquele resultado como tendo afastado causa cardíaca. O segundo ponto que eu acho que é importante é o resultado negativo não Hum. afasta a possibilidade de síncope autonômica. Se é Um uma É. síncope, é um resultado reflexo. negativo, um exame inalterado, um exame É. normal, um exame que não Exato. altera. Não Fez o significa. exame, não reproduziu, Não e aí? significa que no Claro. dia a dia o indivíduo não tenha síncope vasovagal ou tenha ou mesmo um quadro outro associado, né? Então, isso acaba. Às vezes ah, atrapalha um pouquinho, mas uma coisa que eu acho importante nisso é assim, não existe nenhum exame que é 100% Nem diagnóstico e nenhum que é 100% específico, né, sensível ou específico. Então a sensibilidade é a probabilidade de você ter um teste positivo quando você tem um determinado problema. E a especificidade é a possibilidade de você não ter o teste positivo quando você tem não tem o problema. Então, você é eu saudável. sou normal, meu teste vai dar positivo. Então, o que significa isso? Na verdade, o tilt mostra a vulnerabilidade à hipotensão, mas pode ser uma arritmia Sim. supraventricular, que teoricamente não levaria a uma diminuição do fluxo cerebral, porque está no átrio, não está no ventrículo, mas se o indivíduo tiver essa suscetibilidade, sim. ele pode desmaiar com uma arritmia supraventricular. Uhum. Aí você trata a arritmia supraventricular, fala para ele cuidar da hipotensão e fica tudo bem, mas não é a causa primária, né? Acho que isso é Uhum. importante. Então, nada substitui um julgamento Clínico. clínico acurado, experiente, para interpretar um resultado de um exame inicial como esse. E os Porque a monitores gente de viu muito isso, né, que virou uma parafernália diagnóstica e todo mundo só fazia o exame de cara e aí já dava o Exato. diagnóstico e nem sempre é isso, é um Exatamente, perigo, precisa é isso que a gente precisa perigo, chamar aqui a perigo. atenção mais uma vez, que é preciso contextualizar, Isso. os dados clínicos. Uhum. Principalmente porque a gente está falando de uma coisa que acontece esporadicamente, e uma arritmia que possa existir, vai fazer o eletro inicial, não aparece. E depois do atendimento na emergência, já acordou também, o eletro já está normal, a monitorização está normal. Qual que é a vantagem de estender essa monitorização, então, com dispositivos de monitorização prolongada? Holters de 7 dias, de 15 dias, monitores implantáveis, dispositivos de smartwatches, enfim. Uhum. Como é que vocês recomendam o uso dessa estratégia de monitorização, que a gente, vamos dizer assim aqui, prolongada, e como é que elas funcionam? Eu acho que é uma perspectiva muito interessante. Eu acho que o monitor de eventos ele se tornou uma peça-chave
para a gente estabelecer um diagnóstico que a gente não tem. Quando a gente Explica aí pro analisa pessoal como é que ele funciona, o que é isso aí. o monitor de eventos implantável é um aparelhinho que tem um diâmetro muito reduzido, na verdade a gente chama injetável, né? Porque ele é Parece um injetado, chipzinho de hormônio, né? parece um Um chip de chipzinho. hormônio, gostei. É, Muito Já temos uma parecido. outra, no outro podcast, a gente teve uma analogia É, polêmica, ah, agora a gente é? teve agora chip de hormônio, gostei. Mulheres, né? Já Pegar essa, conhecem pegar a melhor. essa maioria licença, conhece. essa petição para patentear essa analogia. Pois é. E isso é colocado embaixo da pele e vira uma caixa preta, assim, do seu coração, do funcionamento cardíaco, e você tem as informações de qualquer anormalidade arrítmica que possa ocorrer. Quando a gente vê os estudos a longo prazo, Alex, quem tem síncope cardíaca tem realmente um aumento da taxa de mortalidade. Quem tem uma síncope autonômica, uma síncope vasovagal não tem aumento, mas tem aquele caso de uma síncope indeterminada, não tenho certeza do que é. Uhum. Esse indivíduo, ele tem um grau de risco também determinado. Então, possivelmente, existe alguma síncope cardíaca naquele meio que eu não consegui documentar. E é nesse cenário que entra muito esse tipo de tecnologia a longo prazo, para que a gente consiga documentar um evento. Qual que é o problema? O indivíduo vai ter que ter um evento para eu fazer o diagnóstico. Então, eu vou ter que oferecer a oportunidade do indivíduo ter novamente um evento para que eu possa fazer o diagnóstico. Por isso que a sua utilização é pacientes que, de alguma forma, eu já afastei um risco iminente. Uhum. Iminente já afastei, porque já encaminhei para alguma forma de tratamento. Você não vai esperar ele morrer com um loop recorder, que é o monitor. Então, a gente É. tira a primeira estratificação. A gente está aqui É buscando muito o que é mais importante. grave. É, E agora que a gente afastou o que é mais grave, agora a gente já está ciente de que é uma síncope reflexa, é a síncope vasovagal, é esse mecanismo reflexo. E às vezes os sintomas são muito recorrentes. O que é que a gente tem hoje de efetivo para tratar? Resumidamente, como é que está o nosso arsenal aí para o tratamento dessas pessoas? E o que é que está chegando de novidade? eu acho que uma das coisas mais importantes, além da questão da interpretação, quando você acha que fez um diagnóstico clínico de síncope vasovagal ou de desautonomias de outro tipo, né? Essa taquicardia postural, hipotensões posturais, paciente que tem alguma doença do sistema autonômico. Isso foi muito comum na síndrome pós-Covid. A gente teve 30% de desautonomia na síndrome pós-Covid, que foi o Covid longo. Então, isso alertou, abriu o olho do mundo para uma coisa que ninguém dava muita importância, porque limitava as pessoas, assim, do ponto de vista social, do ponto de vista profissional, até para levantar da cama, né? Então, primeiro, assim, indicar o tilt, nós já vimos que a gente indica quando a gente suspeita, mas se a história é muito típica, você pode até fazer o diagnóstico clínico e tratar empiricamente. Só que o paciente gosta de ver a coisa acontecer e falar, eu tenho um diagnóstico. Porque normalmente, se você tem um exame positivo, você deixa aquele indivíduo tranquilo. E aí você pode explicar o que você vai tratar e por que que acontece aquilo, né? A gente tem uns métodos de fazer avaliação junto com o tilt test, que nós temos usado muito, que eu acho que esse é o grande divisor de águas daqui para frente, que nós temos que fazer acontecer no nosso Brasil, está chegando agora, a Anvisa está trazendo para cá, que é você avaliar o sistema nervoso autônomo como um todo, né? Não só medir pressão e frequência cardíaca e eletro. Você faz medidas hemodinâmicas. Então, ele tem uma bioimpedância, então você vai ver a resistência periférica, você pode fazer cálculos de barorreflexo, a sensibilidade do barorreflexo desse indivíduo, se está funcionando direito ou não. E com isso, dependendo da causa, você pode determinar naquele teste qual é o melhor tratamento. Então, vamos supor, tem um tipo de indivíduo que ele tem uma redução do volume sanguíneo. Não propriamente, pode ser por desidratação, porque ele não ingere. Então, na hora que o organismo está de pé, por exemplo, e ele é submetido a um estresse da postura ortostática, que é o que a gente faz no tilt, você começa a ter uma taquicardia para conseguir compensar a pressão.
Se ele, por algum motivo, não tiver um mecanismo de contração dos vasos sanguíneos periféricos que impulsionam o sangue para cima, para o coração, e do coração para o cérebro, né? Que a gente estragou um pouco. Quando nós viramos bípedes, que a gente deixou aqui uma distância de 40 centímetros, que nos quadrúpedes não existe. Então, você está sempre mexendo com isso quando você está em pé. Você está sempre em atividade do sistema autonômico. Então, o tilt vai mostrar, ele vai tentar compensar, até que, num determinado momento, você tenta um reflexo. Cai a pressão, cai a frequência cardíaca, como se você tivesse que dar um reset, ou caísse a chave de um gerador e o indivíduo desmaia. Então, é o indivíduo, o paciente que tem os reflexos autonômicos que todo ser humano tem, mas ele é mais sensível, ele tem reflexo em situações habituais. Então está identificado onde está a Onde está? sensibilidade. Agora E você vê, como é que a gente trata essas pessoas? nesses novos métodos, você vê se ele está vasodilatado, não fez a contração vascular direito. Hum. Então, qual que é o melhor remédio? É um vasoconstritor. Se ele não tem um retorno venoso adequado, mas ele faz uma vasoconstrição periférica adequada, que existem números normais para tudo isso, mas o retorno, o volume sistólico, o índice sistólico, que é por metro quadrado de superfície corporal, é baixo, mas a resistência é alta. Então, o que é isso? Ou ele está desidratado, ou ele tem um déficit de retorno venoso também. Não é que ele tem uma vasodilatação só arterial, mas ele pode ter uma deficiência do retorno venoso. A gente vê muito isso nos pacientes que são hipermóveis, que têm essa síndrome de hipermobilidade. Então, tem que perguntar isso também para o paciente. Os vasos são mais dilatados, ele é hipotenso. Na hora de compensar, ele não compensa. Qual é o melhor remédio? Faz hipovolemia, você dá o Florinef, porque ele aumenta o volume e, além disso, ajuda na vasoconstrição. Se a gente conseguir ter essa distinção, normalmente a gente consegue tratar mais pontualmente. E o indivíduo fica, assim, ele entende o que está acontecendo com ele. Então, assim, para nós também é importante, porque a gente vê o que está acontecendo, a gente dosa adrenalina. O paciente não sobe adrenalina quando fica em pé. Então, o problema é neurológico, ele não produz, ele tem alguma doença no sistema autonômico. Ele pode ter uma doença no cérebro ou nos nervos periféricos. Ele não está produzindo hormônio adrenalina. Ok. Entendeu? Aí o outro produz demais. Então, se trata o quê? Beta-bloqueador. Aí não é contraindicado o beta-bloqueador. Se você fizer tudo isso, você consegue identificar cada paciente o que leva de melhor. Se é um vasoconstritor, se é só volume, se é remédio junto com volume, ou se o beta-bloqueador tem que entrar ou Então, não. temos para aí o facilitar. beta-bloqueador, o mineralocorticoide, Muito, ajuda muito. o Mas o antes, posso te alfa-agonista. complementar? Sim. Óbvio que essa estratégia de medicamento guiado pelo comportamento é a estratégia, talvez, hoje, o estado da arte para o tratamento. Mas antes disso, só no beabá, às vezes só você fala para o paciente, toma água. Às Hidrate vezes bastante. resolve. Beba água. Isotônico. Beba isotônico. Né? Exatamente. Porque a hidratação oral, muitos dos pacientes, às vezes, só não tomam água, né? Então, Isso é essas fundamental. orientações iniciais de educação, porque, Alex, síncope é um problema, se torna um problema familiar muito forte, é muito desgastante vivenciar uma síncope. O paciente fica inseguro, sem ainda mais se dúvida. for idoso, e os E se for pais... recorrente, especialmente quando é Exato. semanal, enfim. Não Imagina Vira você ver psiquiátrico até, né? Vira Imagina até ver um Tem. filho desmaiando. É muito angustiante. Então, essa educação, essa tranquilização, tomar água, mudar alguns hábitos, etc., ela também contribui, né, Denise, para Muito. que a Não. gente tenha 90% diria que é isso. Pois né? é, para que a gente tenha um sucesso. Então, é isso. É isso, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Já acabou? Tem tanta coisa para a gente Tanta coisa pra discutir. falar. A gente precisa de um budget maior para esticar, mas isso vai ser discutido ainda no Congresso Brasileiro de Arritmias Cardíacas, no Sobrac 2024, que vai ser em Curitiba, de 31 de outubro a 2 de novembro. A gente espera todo mundo lá. Essas ser duas autoridades estarão com certeza lá em diversas sessões, esclarecendo muitas dúvidas e temas palpitantes e referentes ao tema de síncope. E eu queria agradecer e aguardo vocês no próximo episódio do Conexão Sobrac. Até lá.